que você abrisse o seu coração e orasse comigo. Amém? Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus. Deus, fala comigo hoje. Fala com a minha família. Você está reunido com a sua família aí? Então, vamos agora orar e pedir para Deus falar ao coração de todos. Amém? Pai Celestial, é no nome do Senhor Jesus que nós te louvamos e te adoramos neste lugar, aonde o Senhor preparou para estarmos ministrando a Tua Palavra através, Senhor, das redes sociais. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor por cada família que está agora atenta à voz do Senhor. Fala conosco, fala com a nossa família, Pai. Nós te pedimos neste momento que o Senhor venha nos orientar, nos aconselhar, nos exortar, em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eita, irmãos, que saudade de vocês, que saudade de estarmos juntos, né? Já está se tornando até corriqueira essa frase, porque realmente a saudade é muito grande. De vez em quando nós conseguimos rever alguns irmãos, né? Que encontramos às vezes no supermercado, né? Às vezes os irmãos que vêm até a igreja, até para matar um pouquinho a saudade. Alguns vêm até o salão, a barbearia do meu filho, né, para cortar o cabelo, e ficamos ali batendo um papo. Tem sido muito bom esses momentos, mas a maioria dos irmãos nós não vemos já há quase 2 meses, não é verdade? Mas eu creio que o Senhor Jesus já está trabalhando em favor da humanidade desta terra, porque as lives de todas as igrejas que pastores e ministros do Senhor têm feito, têm alcançado milhares e milhares de pessoas, e graças a Deus e para a glória de Deus, as pessoas têm percebido que é momento de humilhar-se na presença de Deus, de se arrepender, de pedir perdão, né, pelos seus pecados, porque a Bíblia fala que Deus ele vai ouvir do céu o nosso clamor e vai sarar a nossa terra. A cura está chegando. E a palavra que eu tenho hoje para vocês, a palavra que eu tenho da parte do Senhor para o nosso coração, encontra-se no capítulo 58 do profeta Isaías. Eu quero pregar aqui em cima desse tema, que é o jejum. O jejum que Deus escolheu, amém? O jejum que Deus escolheu. Às vezes nós fazemos algumas escolhas e esquecemos de perguntar para Deus se é da vontade dEle. Eu disse no grupo do WhatsApp da nossa igreja, uns dias atrás, que uma das armas contra o vírus Covid-19, o coronavírus, é a imunidade alta. Então, quer dizer, você se alimentar bem, você cuidar da saúde, é uma das armas que você tem contra o Covid-19. Então, falei, irmãos, você que tem o hábito de jejuar muitas horas, até dias, não jejuem. Eu pedi isso para os irmãos, mas sabendo que isso é pessoal, segundo a fé que cada um tem, né? Porque tem irmãos que falam, não, eu tenho fé, eu vou jejuar, minha imunidade não vai baixar, mas nós somos seres humanos, amém? Nós somos seres humanos. Então, quando nós não nos alimentamos, quando nós não cuidamos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, então nós corremos riscos, porque nós somos servos de Deus, cremos em Deus, temos fé em Deus, somos filhos de Deus, mas não podemos esquecer que ainda estamos no corpo corruptível, um corpo que está sujeito a adoecer, a ficar enfermo, né? Então, nós precisamos nos cuidar. Eu conheço alguns
amigos, pastores, missionários, né, e irmãos em Cristo que foram acometidos com o vírus do Covid-19. Infelizmente, alguns irmãos partiram, não suportaram, morreram. Outros, para a glória de Deus, se recuperaram, estão curados. E outros ainda se encontram em cuidados, internados em hospital e outros em casa. Mas estão se cuidando. Então, nós não estamos vulneráveis, né? Ou seja, nós não estamos isentos de ficar contaminados com esse vírus. Ou seja, corrigindo, nós também somos vulneráveis, nós somos pessoas. Nunca pense que você é melhor do que os outros seres humanos, porque não somos todos iguais. Como humanidade, todos iguais. Não há diferença. A Bíblia ensina isso. Mas vamos ao texto, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Olha aí, Isaías 58, você abriu aí? Vai acompanhar comigo? Então vamos lá. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram cada dia, tomaram prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para se fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um jugo, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ataduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando o vires nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e te responderá, gritará e ele dirá: eis-me aqui. E se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que
de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo aos teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Olha esse finalzinho, quem disse? A boca do Senhor o disse. Foi Deus quem disse isso, pelo ministério do profeta Isaías. Então vamos lá, irmãos, vamos fazer aqui, segundo a direção que Deus dá na tua palavra, uma análise, né? Ninguém nem está suportando mais ouvir essa palavra análise, né? Mas vamos aqui fazer uma análise. Essa análise é boa, essa análise tem funcionado e funciona. Agora, veja bem, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Isaías, está nos ensinando a buscar a presença do Senhor, a clamar em alta voz, a não nos deter, a levantar a nossa voz com uma trombeta, né, para anunciar ao povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, perceba bem, dentro desse texto aqui, algumas pessoas compreendem que clamar em alta voz e não se deter e levantar a voz como a trombeta é orar alto, é orar gritando. Só que o contexto desse versículo não está dizendo que é para você orar alto, embora você ore do jeito que você achar melhor. Eu só estou dizendo que às vezes as pessoas usam o texto para falar que a Bíblia diz que é para nós clamarmos em alta voz, que a Bíblia diz que é para nós levantar a nossa voz como uma trompeta, e as pessoas pensam que esse texto está falando sobre a oração. Não está falando sobre a oração. Sobre a oração está escrito lá no Evangelho segundo escreveu Mateus: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em segredo com Deus, e o Deus que te vê secretamente te recompensará. Mas nós estamos aqui agora para falar sobre a oração. Só dei essa abertura nesse parênteses para os irmãos entender que o texto aqui, o versículo aqui, não está falando que é para orar em alta voz, que não é para levantar em oração a tua voz com uma trombeta, embora eu repito, você ora do jeito que você achar melhor, porém Deus te ouve até com a boca fechada, porque Ele conhece o teu pensamento quando você fala com Ele. Amém? Então vamos lá, do que o texto está falando? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta para anunciar ao povo a sua transgressão. É para você, em alto e bom som, você homem de Deus, mulher de Deus, profeta do Senhor, anunciar em alta voz, como uma voz de trombeta, ao povo, dizendo: Deus não está se agradando da sua transgressão, e dizer à casa de Jacó, né? Deus não está se agradando dos seus pecados. Então, o profeta Isaías, em alto e bom som, bradou em Israel, dizendo ao povo de Israel: Deus não está se agradando da sua transgressão. Clamar em alta voz, falar com uma trombeta para anunciar ao povo a sua transgressão, irmãos. É isso que o texto está falando. É para você falar com autoridade. É para você falar em alto e bom som, para que o povo entenda que Deus não está contente, porque o povo está transgredindo, o povo está pecando. Então, o profeta Isaías foi e fez a vontade do Senhor, e Deus usou o profeta para dizer ao povo:
Todavia vocês me procuram cada dia. Olha só, o povo procurava a Deus todos os dias. Para quê? Porque eles tomavam prazer em saber os caminhos de Deus. Tomam prazer em saber meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Então, aparentemente, o povo buscava o Senhor, procurava saber sobre a justiça, procurava fazer tudo certinho. Mas chegou um momento aqui que no versículo 3, o Senhor disse que havia uma certa vocação de interesse da parte do povo, não em conhecer a Deus, não em andar nos caminhos de Deus, mas sim em barganhar com Deus, querer algo em troca pelo que estavam fazendo. Meus irmãos, nós entregamos as nossas vidas a Deus porque Ele nos comprou na cruz pelo seu Filho Jesus Cristo, pagou o preço de sangue, perdoou nossos pecados, e agora Ele quer que a gente sirva a Ele em verdade, com o coração sincero. Nós não podemos fazer as coisas para Deus interessados em receber alguma coisa em troca. A palavra de Deus nos ensina claramente que sim, as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Porém, Deus conhece o nosso coração. Irmãos, Deus conhece aqui dentro. E Ele sabe quando eu estou sendo sincero e quando eu estou sendo falso. Deus sabe quando eu estou querendo fazer as coisas com vontade e quando eu estou fazendo as coisas sem vontade. Deus sabe quando eu estou praticando a justiça porque sou justo. E Deus sabe quando estou praticando a justiça simplesmente porque tenho medo de perder a salvação, mas gostaria de estar fazendo diferente. Deus sabe, Ele conhece. Olha, presta atenção nesse texto aqui. Temos muito que aprender hoje aqui, irmãos. Olha, o povo, eles aparentemente procuravam buscar a Deus cada dia, tomavam prazer em saber os caminhos de Deus, como um povo que pratica a justiça, que não deixa o direito do seu Deus, pergunta pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Irmãos, para um pouquinho aí. Vamos refletir, raciocina comigo o que esse versículo está dizendo. Olha, o povo estava questionando a Deus, por que nós jejuamos e o Senhor não presta atenção no nosso jejum? O Senhor não atenta para isso? Por que nós jejuamos e o Senhor não dá o caso de nos abençoar, de nos ajudar, de fazer o que nós estamos pedindo? Por que nós afligimos as nossas almas? E o Senhor parece que não está nem aí. O Senhor não sabe. É isso que o povo está dizendo aqui. Está entendendo, irmãos? Então, Deus responde da seguinte forma: eis que no dia que vocês jejuam, vocês encontram, vocês acham o próprio contentamento de vocês, porque vocês requerem todo o vosso trabalho, requerereis todo o vosso trabalho. Isso quer dizer o quê? Vocês estão jejuando por interesse. Vocês estão jejuando, requerendo todo o vosso trabalho, ou seja, querendo algo em troca.
E não é isso que está sendo ensinado por aí, meus irmãos, para as pessoas jejuarem, contribuírem financeiramente, né, fazerem campanhas e mais campanhas com temas surreais para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. Não é isso que a Bíblia está ensinando e não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina de uma forma bem clara. Eu não preciso fazer determinadas coisas por interesse, embora as bênçãos de Deus sejam condicionais, mas a condição das bênçãos de Deus é para os que agem com um coração sincero, que vive uma vida sincera diante de Deus. Olha lá, presta atenção aqui. O que diz a palavra de Deus no versículo 4? Deus os exorta: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Olha só, não jejuais como hoje. Como que se jejua hoje? Para se fazer ouvir a voz no alto. Então para tudo aí. Então para que serve o jejum? O jejum não serve para que eu requeira todo o meu trabalho, todo o meu contentamento, todo o meu sacrifício, todo o meu esforço, para eu ser abençoado pelo sacrifício que eu fiz. O jejum, segundo a Bíblia, é para fazer ouvir a voz do alto. O jejum serve para você mortificar a sua carne, para que o seu espírito, a sua alma, esteja sensível à voz de Deus, à voz no alto. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso, ou seja, não está claro aqui, irmão? Igreja, não está claro que é para isso que nós temos que jejuar? Eu vou jejuar pela minha família porque está dando tudo errado. Não, ore pela sua família. Interceda, mas jejuar, você jejua para se fazer ouvir a voz do alto. As pessoas que jejuavam por interesse em alguma coisa, olha o texto aqui, Deus reprova. Está reprovado por Deus. Quem jejua por interesse, quem jejua para receber algo, quem jejua, para poder prosperar, quem jejua... Não, você não precisa jejuar para poder prosperar. Você precisa só obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem nenhum mandamento que diz que você tem que jejuar para prosperar. Não tem. Então atenta aos mandamentos de Deus que te leva a prosperar na sinceridade do seu coração, na verdadeira obediência. Olha só, vamos continuar aqui que a palavra tem muito mais. Seria este, irmão, presta atenção, seria este o jejum que eu escolheria? Deus está perguntando, igreja, seria este o jejum que eu escolheria? Que jejum, Senhor? Que o homem um dia inteiro aflige a sua alma e incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É esse tipo de jejum que eu escolheria? Que o homem fique um dia inteiro sem comer? Que o homem curve a sua cabeça com semblante de tristeza? Que o homem estenda debaixo de si saco e cinza? Deus está falando, seria esse o jejum que eu escolheria? Olha só, o versículo continua. Chamarias isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou em outras palavras, é isto que você chama de jejum e de dia agradável ao Senhor? Sério isso, né, irmãos? Não é sério isso aqui? Talvez alguém aí que está vendo, poxa, mas eu pensava que eu podia jejuar, que as coisas iam se resolver. Às vezes até funcionava, que eu jejuava, Deus entrava com providência. Foi por causa da sua oração, foi por causa até da sua sinceridade, foi por causa até da sua falta de entendimento.
A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então Deus age muito com a sua misericórdia, porque Ele sabe que nós somos ignorantes, nós não temos conhecimento, né? Todo mundo sabe que ignorante é a pessoa que falta entendimento. Mas vamos lá, Deus tem mais para nós aqui. Então, não seria esse o jejum que Jesus escolheria, que Deus escolheu. O profeta Isaías disse ao povo de Israel: olha que nós estamos falando lá no Antigo Testamento. Nós estamos falando lá para o povo de Israel. E para nós aqui, aguarda, já vem para nós aqui também. Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Nós também somos povo de Deus. Né? O Antigo Testamento, as pessoas, elas só querem os benefícios do Antigo Testamento. Né? Os mandamentos, não. O mandamento é a antiga aliança. Ah, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ô glória! Mas está no Antigo Testamento. Né? Se passares pelo fogo, passarei contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Ou seja, ô glória! Deus está falando comigo. Mas quando Deus começa a vir com seus mandamentos no Antigo Testamento, aí a gente, não, eu vivo a nova aliança. Eu vivo o tempo da graça. Né? Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É claro que nós vivemos o tempo da graça, isso é verdade. Nós vivemos o Novo Testamento, isso é verdade. Mas o Antigo Testamento, ele tem muitos ensinamentos poderosos para a nossa vida também. Entendeu? E esse é um ensinamento que Deus traz para nossas vidas também. Foi para o povo de Israel que Isaías profetizou? Foi. Mas Deus, ele tem um atributo chamado imutabilidade. Ele não muda. Então, mesmo Deus que não se agradava desse jejum de interesseiros, ele não se agrada até hoje. Hoje também, no Novo Testamento, Deus também não se agrada de um jejum interesseiro. Deus se agrada das coisas sinceras. Mas aí eu não preciso então jejuar mais? Espera aí, irmão. Vamos lá. Vamos com calma aí. Tem muita coisa ainda aqui para a gente falar. Né? Bom, versículo 6. Porventura, agora sim, olha o jejum que Deus escolheu. Pode jejuar? Pode. Mas vamos passar a receita aqui do jejum que Deus escolheu? Já passei a receita que Deus não escolheu. Essa receita foi reprovada. A receita daquele jejum que a gente jejua para receber alguma coisa em troca. O jejum interesseiro, reprovado. Receita, reprovada. Vamos agora para a receita que Deus aprova? Então vamos lá, versículo 6 do capítulo 58 do profeta Isaías. Diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Opa, presta atenção nesse versículo. Lá no Novo Testamento, está falando, não julgueis, para que não sejais julgados, porque da mesma forma, ou na mesma medida em que julgardes, serão julgados. Na mesma medida que medirdes, medirão a vós. Então, abandone todo jugo. Para de julgar os outros, para de condenar os outros, para de criticar os outros. Vamos atentar para o jejum que Deus escolheu. Né? Solte as ligaduras da impiedade. O que é isso? Não tenha duas faces, não viva uma vida dupla. Você é cristão. Não seja ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que conhece a verdade e não a cumpre. Não vive a verdade. Eu não estou falando de perfeição. Ninguém é perfeito. A gente peca, a gente erra, a gente falha. E aí como que fica então essa situação, pastor? Se arrependa. Confesse o seu pecado a Deus. Dobre o seu joelho. Lembra que eu falei lá? Entra no teu quarto, escrito lá em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em segredo com Deus. Confesse a Ele os seus pensamentos mais malucos, os seus sentimentos mais absurdos,
os seus desejos mais iníquos. Confesse a Ele, peça ajuda. Me ajuda, meu Deus, me dá força, eu quero te servir. Derrama o seu coração com sinceridade na presença dEle, e aí você vai ver a ação do Espírito Santo de Deus, como funciona na vida de um ser humano que se arrepende dos seus pecados. É maravilhoso. Por isso que nós chamamos a graça de Deus de maravilhosa graça. Vamos lá. Versículo 7. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Irmão, quero parar um pouquinho aqui para a gente fazer um trocadilho, certo? Um trocadilho bem simples. Olha o versículo aqui, a parte A do versículo 7. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Então vamos lá. O que Deus está falando para o povo? Está falando, eu não estou me agradando que o homem fique um dia inteiro sem comer. Eu me agrado do homem que mata a fome daquele que está sem comer. O verdadeiro jejum, irmão, não é ficar um dia inteiro sem comer. O verdadeiro jejum é matar a fome de quem está o dia inteiro sem comer. Esse jejum Deus se agrada. Deu para entender? Então, ao invés de você ficar um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, sem comer nada, leve alimento para quem está sem comer nada porque não tem opção. Você está sem comer porque você optou ficar sem comer. Vou jejuar o dia inteiro, vou jejuar 3 dias, não vou comer nada. Mas você teve essa opção. Mas tem muita gente lá fora que está um dia, às vezes até 2 dias, sem se alimentar, porque não tem opção. Ele não tem o que comer. Aí você pega e leva o que comer para essa pessoa. Esse é o jejum que agrada a Deus. Agora você entendeu, não entendeu? Esse é o jejum que agrada a Deus. Nós estamos vivendo uma pandemia neste mundo aí de Deus. Uma pandemia. Então o que acontece? O governo está dando um auxílio aí emergencial, algumas ONGs estão dando cestas básicas, algumas igrejas estão dando cestas básicas, né? Outros estão dando cartão alimentação. Glória a Deus, esse é o jejum que Deus escolheu, alimentar o faminto. Mas nós estamos vivendo uma pandemia que nós começamos lá aqui no Brasil, começou lá em março, a quarentena, aí se estendeu março, se estendeu abril, e agora nós já estamos em maio, né? Nós estamos em maio, foi finalzinho de março. Eu lembro que nós tivemos o último culto aqui, se eu não me engano, 27 de março, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então finalzinho de março, aí foi a primeira quinzena, estendeu até o final do mês, aí estendeu até dia 10 de maio, agora estendeu até 30 de maio. E aí o que acontece? Se esse negócio continuar gravando, vai se estender até junho, até julho, e a gente não sabe como isso, aonde isso vai parar. Então, quer dizer, o recurso que a igreja tem e que está ajudando aqueles que estão necessitados, uma hora, se Deus não tiver misericórdia, irmãos, cessa, acaba. Porque o primeiro mês, o segundo mês, quem sabe aí se tiver um terceiro mês, a gente vai segurando as pontas. O governo está aí tentando ajudar, segurando as pontas. Dá até tristeza, porque uns pegou 600 reais e foi fazer churrasco, outros pegou 600 reais e foi encher a cara no boteco, outros foi usar droga, né? E o pai de família que realmente precisa está em análise até hoje. Tem muitos pais de família que precisam estar em análise até hoje, mas o governo não tem esse controle. Eu não estou culpando o governo, estou orando pelo governo. Eu quero um governo melhor para o meu país. Mas o jejum que Jesus escolheu é saciar a fome daqueles que estão famintos, precisando de alimento. Esse é o jejum que Deus escolheu. Então não adianta você jejuar 3 vezes na semana, orando, Senhor, repreenda esse vírus, repreenda esta doença. Não adianta. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que não adianta.
O que adianta então, pastor? O que adianta é, em vez de você ficar sem comer, num momento de pandemia, é você alimentar quem não tem o que comer. A palavra vai provar para você que isso que eu estou falando é verdade. Então vamos continuar? Vamos lá então. Olha lá. Versículo 7, né? Vou ler de novo. Porventura não é este também o jejum? Ou seja, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre abandonado, e quando vires nu, o cubras e não te esconda da tua carne? Não é para você alojar a pessoa dentro da tua casa, mas trazer até a tua casa, dar uma assistência a essa pessoa, dar roupa a essa pessoa, dar um banho, né? A gente faz o trabalho social, às vezes aqui na barbearia do meu filho, chega alguém aí que a gente vê que não tem condições, meu filho, senta aí, meu filho, deixa o camarada bonitão, né? E dá o alimento e tal, cuida. Estou aqui, irmãos, fazendo só trombeta não, estou falando de uma coisa que nós estamos vivendo numa época de pandemia. E é assim que a gente tem que proceder. Ser cristão, dando glória a Deus e aleluia dentro do templo, cantando louvores, abraçando os irmãos, sorrindo, no momento em que tudo vai bem, beleza. Mas e agora? Que a gente está há quase 2 meses em casa, sem culto, sem poder se reunir, né? Sem poder, né, abraçar, sem poder sequer pegar na mão. Presta atenção nisso, irmão. E a gente, graças a Deus, temos ainda lá o arroz e o feijão que comer dentro de casa. Mas e lá fora, irmão, como é que estão as coisas? Olha aí, talvez do lado da tua casa tenha alguém precisando de alimento. Você tem ajudado? Glória a Deus. Continue ajudando, porque esse é o jejum que ele escolheu. O versículo 8. Olha, irmãos, que coisa linda. Se nós praticarmos isto, essa é a verdade. Falei, bênção de Deus é condicional. Qual é a condição? Eu cumpro a palavra e Deus naturalmente me abençoa, porque está escrito na palavra de Deus, se eu fizer a lição de casa direitinho, se eu obedecer o papai direitinho, se eu fizer a vontade de Deus direitinho, olha o versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, você vai brilhar, e a tua cura apressadamente brotará. Olha aqui onde nós chegamos. O que eu estava falando? Que se a gente ficar jejuando, sem comer em casa, orando, né, não vai acontecer nada. A doença não vai embora, o vírus não vai embora. Mas se nós sairmos, levarmos alimento, matar a fome daqueles necessitados, a Bíblia está falando que romperá a nossa luz como a alva e a nossa cura apressadamente brotará. Isso é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se eu cumprir a palavra, se eu levar roupa para quem precisa, comida para quem precisa, se eu cuidar de quem precisa, se eu praticar a justiça, a cura vai chegar. O segredo de nós pôr esse vírus para correr é fazer a vontade de Deus, meu irmão. Está escrito aqui, eu creio, a minha fé é condicionada à Bíblia. A minha regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E eu já vi nesses 25 anos que eu sirvo ao Senhor, muitas coisas maravilhosas acontecerem. Eu não sou curandeiro. Eu não sou um pastor que cura, como muitos aí, artistas, pessoas na mídia, pessoas que eu até tinha apreço, como o Eduardo Costa. Começou a criticar, claro que ele não criticou todos os pastores, mas se referindo aos pastores, né, da mídia, isso aí foi falta de respeito. Desculpa, talvez ele estava mesmo embriagado, como alguém falou, né? Ele estava embriagado. Se retrate, meu irmão. Se retrate, eu não sei até onde vai chegar essa minha pregação e se todos vão clicar lá e assistir toda ela. Mas vocês que criticaram, cadê os pastores que cura,
Quem está vendendo cura, quem está fazendo comércio da palavra de Deus, naquele grande dia vai prestar conta. O que eu estou falando é que se nós cumprirmos a palavra de Deus, a nossa cura chegará apressadamente, porque está escrito em Isaías 58, versículo 8. Já orei por pessoas e elas foram curadas? Sim, mas não foi eu que curei. Foi a fé da pessoa e o poder do nome de Jesus. E a minha fé também, é claro, porque eu tenho fé que Deus cura. Mas se você olhar para a Bíblia, nem Jesus curou todo mundo. Certa feita Jesus chegou na sua terra, na sua cidade, na sua pátria. E por causa da incredulidade deles, ele não pôde curar muita gente, curou só algumas pessoas. Porque não criam, eram incrédulos. Quem alcança a cura? Aquele que tem fé. Agora essa pandemia não é para pastores curar ninguém. Essa pandemia é Deus tratando com essa terra. É Deus mostrando que sem Ele nós não somos nada. Ainda existem muitos incrédulos e sempre vai existir, como sempre existiu. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele é Deus, você acreditando nele ou não. E o fim virá. O dia em que Ele disse na sua palavra que haverá o julgamento final, o juízo final vai chegar. E aí, meu querido, minha querida, você que não crê, você que não acredita, resolva-se lá com Ele. Resolva-se lá com Ele. Ainda tem tempo de você se arrepender, porque incredulidade é pecado. Ainda há tempo de você se arrepender e se retratar, parar de olhar para esses chamados pastores que vendem a fé, que comercializam a fé, né? Porque a maioria das igrejas, a maioria dos pastores não comercializam a fé, são pastores sérios, são pastores que querem realmente conduzir o povo à presença de Deus, tirar o viciado das drogas, tirar as pessoas que estão querendo sair da situação iníqua em que vivem para uma situação, né, aceita pela sociedade, porque hoje em dia é assim, né? Se a pessoa vive na rua, não é aceita pela sociedade. Se a pessoa é usuária de droga, não é aceita pela sociedade. Se a pessoa se prostitui, não é aceita pela sociedade. Se a pessoa, né, tem uma opção sexual diferente, né, do que a gente entende por correto, né, a gente exclui da sociedade. Só que a igreja não é para ser assim. A igreja é para acolher essas pessoas, é para receber essas pessoas, é para tratar essas pessoas como pessoas, porque elas são pessoas. O fato de a gente não concordar com a prática não quer dizer que a gente tem que virar as costas para o ser humano, porque são seres humanos como nós. Diante dos olhos de Deus ninguém é diferente. Se Deus age com misericórdia, por que nós vamos estar agindo sem misericórdia? É aí onde entra essa palavra do profeta Isaías dizendo para nós, né, lançar de nós todo jugo, para nós se apartar da impiedade, lançar o jugo fora de nós, não fique julgando, condenando as pessoas, ou pondo jugo em cima das pessoas. Não podemos agir assim. Então clamarás, versículo 9, olha só, quando a gente faz a vontade de Deus, eu vou ler o 8 de novo. Esse versículo aqui é muito lindo. Se eu fizer a vontade de Deus, o que acontece? Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então clamarás ao Senhor e te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente. Tá aí, ó. Acabei de falar. Então, aquelas pessoas que a gente entende que não faz parte daquilo que a gente entende correto, né? Os que têm opção sexual diferente, os que vivem em condições de rua, né? Os que andam, né, nas drogas porque tem o vício, né? A Bíblia está
está falando aqui que Deus vai me ouvir e vai dizer: eis-me aqui, se eu tirar do nosso meio, se nós tirar do nosso meio, o estender do dedo, o jugo. Ficar lá, ficar apontando lá, não aponte, abraça essas pessoas. O amor de Deus é incondicional. Ah, mas eu não concordo com essas pessoas que têm opção sexual diferente. Meu irmão, eu não estou falando para você concordar. Eu estou falando para você entender que essas pessoas é gente como a gente. São seres humanos. Ah, mas esses viciados aí, ficam nas esquinas aí, queridos. Pior do que eles são os traficantes. E a Bíblia fala também para a gente orar pelos nossos inimigos. Porque os traficantes são nossos inimigos. Por quê? Porque todo aquele que destrói famílias, o que a igreja faz? Qual é o trabalho da igreja? Construir famílias, restaurar famílias, unir famílias. Trabalhamos pelos casais, trabalhamos pelas famílias. Então, se tem alguém que destrói famílias, é nosso inimigo declarado. Né? Então, se algum traficante ouvir essa live, meu irmão, se arrependa. Você também é uma pessoa amada por Deus, só que Deus não gosta do que você faz. Você está destruindo família para cuidar da sua família. Ou seja, para você se dar bem com a sua família, centenas de famílias são destruídas. No dia em que você se deparar diante do tribunal de Deus, você está frito, literalmente frito. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. O versículo 10 ainda vem falando. Olha o versículo 10. E se abrires a tua